Perturbação espiritual. Muito importante, meus irmãos, assim como todos os temas abordados no Livro dos Espíritos, porque todo conhecimento adquirido não é em vão. Faz todo sentido para quê? Que cada vez menos nós nos sintamos menos aflitos com as dificuldades que a vida, a encarnação nos traz. Essas respostas adquiridas através dessa doutrina abençoada, chamada Espiritismo, é o nosso conforto. Por quê? Através dessas respostas que obtivemos, não só na noite de hoje, mas através de vários e vários estudos que são encontrados nas redes sociais, na internet, enfim, palestras, estudos, isso nos traz a confiança de que não estamos sendo injustiçados e de que amanhã será melhor do que hoje. Basta nós fortalecermos o quê? A nossa confiança em Deus e aceitar tudo aquilo, toda aquela dificuldade que temos, pois necessitamos passar por isso. Então, nesse tema ainda abordado aqui, que finalizou hoje, sobre as várias situações do espírito, da alma após o desencarne, após a morte, essas perturbações que sentimos, como foi mesmo dito aqui, vai de cada caso a caso, porque somos todos seres individuais, não somos todos iguais, Então cada pessoa possui a sua maneira única desse processo, tanto da perturbação como do desligamento do corpo e a alma. Percebemos que aquele que tem a sua moral, sua conformidade, o seu desapego, não só com as coisas materiais, mas também com as pessoas a qual da família, que não quer se separar, e isso aí tudo, indiferente da religião da pessoa, vai fazer diferença sim para esse estado de perturbação e consequentemente do desligamento, porque são centros nossos que são desligados do corpo com a alma, com o corpo espiritual, que desde os nervos, os plexos, o gastro, o coronário, tem aqui do coração, quer dizer, são vários pontos de que faz muita diferença, porque é a sensação nossa, é a nossa ligação com o corpo. Nós não somos esse corpo, mas estamos ligados a ele desde a fecundação do feto, dentro da barriga de nossas mães. Então, esse desligamento é um processo muito delicado e muito trabalhoso, inclusive, para os irmãos espirituais que nos socorrem nesse momento. Mas, dando continuidade a esse último item, que é a perturbação, Emmanuel nos traz aqui uma reflexão do livro Harmonização a respeito dos problemas da morte. Problemas da morte, ou do desencarne, como quiserem. É a lição de número 4, o livro, a Harmonização, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Ele vai abordar aqui um tema muito interessante, a qual também muito importante a todos nós aprofundarmos nesse quesito para as nossas vidas. Não é para o nosso vizinho, para o nosso filho, nossa mãe, não, para nós mesmo. Assim como todas as lições são voltadas para a nossa reforma íntima, porque o mundo só vai mudar, meus irmãos,
quando nós mudarmos. Não existe isso de o mundo mudar para eu ser feliz. Eu que tenho que mudar primeiro. A nossa maneira de enxergar, de ouvir, principalmente de falar e pensar. Então vamos lá. Ele começa assim: milhares de criaturas regressam do templo da carne cada dia no mundo aos planos da vida espiritual, certo? Raras, porém, abandonam a terra com o título de trabalhador que atendeu ao cumprimento das próprias obrigações. Não sei se os irmãos já ouviram falar de planejamento reencarnatório, mas é um planejamento que a grande maioria das pessoas, das criaturas, fazem antes de retornar aqui para a Terra ou para outros mundos onde reencarna, ou seja, a gente volta para a carne para vivenciar experiências. Então nós fazemos um plano daquilo tudo que a gente precisa fazer durante uma encarnação, para a gente poder pelo menos resgatar algumas faltas que cometemos em tempos de outrora. Ou seja, então muitos de nós não conseguem cumprir nem metade desses planos, nem metade, porque fugimos de nós mesmos, como foi dito. A gente foge dos nossos planos, até nossos planos aqui da terra. Uma hora a gente está querendo uma coisa, outra hora a gente está querendo outra. Imagine só um plano minucioso que é feito desde doenças que nós vamos adquirir para aprender, desde problemas financeiros, sociais, familiares e etc. E o que nós fazemos? Muitas vezes fugimos, saímos totalmente daquilo que foi programado. Mas acontece, assim, ainda somos imperfeitos. É normal? É normal, sim, claro. Mas temos que lembrar também que, com respeito ao nosso livre-arbítrio, Deus nos dá essa liberdade. Porém, nós também temos que colher aquilo que nós plantamos. Então, se a gente fugiu às nossas obrigações, nós também vamos responder por isso. Não tem como, né? Não é, deixei de fazer, tudo bem. Não, você tinha um plano e fugiu dele. Então há uma consequência, com certeza. E olha que interessante que Emmanuel vai falar aqui agora. Então já sabemos que raros são aqueles que atendem ao cumprimento das próprias obrigações reencarnatórias, e quase todas deixam o corpo denso que é a carne, né? Pelo suicídio indireto. Vejam só, meus irmãos, suicídio indireto. E o suicídio, como todos sabemos, para quem não sabe, é um dos maiores delitos que a criatura pode cometer em vida, porque você agride o próprio corpo que foi lhe emprestado por Deus para a gente vivenciar e resgatar as nossas faltas e também para a gente se elevar, verticalização da alma, do espírito. Então é um dos maiores delitos que a criatura pode cometer, é o suicídio. E tem esse suicídio indireto, que também não é menos faltoso. Vamos lá. Em todos os lugares do planeta, vemos quem se envenena metodicamente pelos raios desvairados da cólera. Eu sei que o espírita é muito calmo, muito tranquilo, né? Mas existem pessoas muito que se enraivecem por qualquer coisa, né? Bastou uma faísca, já acendeu o estopim e bum, explode. Vejam só, e é um veneno para nós, meus irmãos, essa explosão da ira,
da raiva, porque qualquer um percebe. Na hora que, quem nunca sentiu raiva? Você sente o corpo esquenta, o sangue parece que dobra, aumenta o batimento cardíaco, aumenta tudo. Como que uma coisa dessa vai fazer bem para nós? Ou para o nosso corpo? E pior, os sentimentos que passam por nós, será que é bom? Nesse momento de raiva, de fúria, de ira, de cólera. Então, quando a pessoa se mantém muito tempo nessa situação, ela vai se desgastando. Ela desgasta o corpo, ela desgasta também a sua energia vital, e deixa às vezes de aprender muita coisa porque não quer escutar, porque quando a gente está na raiva, na ira, a gente não escuta ninguém. É um suicídio indireto. Não sou eu que estou falando, é Emmanuel, benfeitor. Aqui vemos um exemplo muito comum. Destacamos quem elimina a vida do estômago, superlotando o aparelho gástrico de viandas excitantes ou corrosivas, né? O prazer da carne, o prazer da gula, ou dos excessos. Vamos lá, citando o livro Nosso Lar. André Luiz, quando se encontra no umbral, primeira coisa que ele escuta, as pessoas acusando ele de suicida. Suicida. Quem assistiu o filme também vai lembrar dessa parte. É o comecinho. Suicida. Por quê? André Luiz abusava muito do álcool, não tinha uma dieta saudável, né? E com isso ele estragou, vamos dizer assim, o seu aparelho gástrico. E isso é um dos plexos, um dos nossos pontos do chakra do corpo, uma ligação direta com o nosso corpo espiritual. Suicídio indireto, meus irmãos. Excessos. Reconhecemos quem se confia a vícios multiformes, criando monstruosos vermes mentais que se encarregam de aniquilar as possibilidades orgânicas. Então, esses vícios, eu não vou nem citar aqui, a gente sabe que vício, o que é o vício, né? De todas as formas, sejam eles físicos, e também tem os vícios morais, a cobrança excessiva. Isso é um vício também, né? Aquela coisa que fica rebatendo na nossa cabeça, que não nos leva a nada, é um vício também, e isso nos atrapalha. Cria o quê? Vermes mentais que atrapalham nossas maneiras de pensar, nossa consciência, atrapalham nossos pensamentos, e às vezes até a nossa maneira de agir e de pensar, de falar. Isso é muito perigoso. Então temos que ter um equilíbrio, prestar atenção nesses vícios que são até da fala, né? Falar o mal, propagar o mal, é um vício também. Criticar é um vício. E isso nos prejudica. E antes que eu continue aqui, meus irmãos, tudo que vai ser falado aqui a respeito desses itens que Emmanuel nos traz, gera o quê? Mais perturbação neste momento em que a gente está se desligando do corpo. Por quê? São tudo que desorganiza essa harmonização da ligação do corpo com a alma, nos prejudica e nos atrasa em todos os sentidos, até na hora da morte, né? Para muitos pode achar, morreu, papum, acabou, cadáver para lá, alma para lá, oh, que beleza, vamos soltar balão, foguete. Não, é um processo muito trabalhoso, muito minucioso. Não é assim, estalou o dedo, desligou, pronto, acabou, corta com a tesoura. Não.
Então vejamos a responsabilidade que nós temos. Está com nossas mãos, não está no Jesus, em Deus, ou nos próprios benfeitores. Eles estão para nos instruir, mas nós temos que fazer a nossa parte, para não atrapalhar o trabalho deles. Viu a trabalheira? Eu não sei se os irmãos já viram, né? Mas eu vou falar aqui mais para frente. O desligamento, só o processo de desligamento desses laços fluídicos que unem, é um trabalho que não é assim feito, né, da noite para o dia, não. Né? Às vezes são necessários mais de um benfeitor, um para acalmar, outro para harmonizar o meio ambiente, criar uma esfera ali toda apropriada, para poder fazer o que? O desligamento da gente e do corpo. Olha só, dando trabalho para os outros até na hora da morte. Vejamos a nossa responsabilidade. Então, vícios. Identificamos quem anestesia as próprias forças, enregelando-se pela ociosidade sistemática. Ociosidade também é um vício. A gente ficar sentado no sofá do que correr atrás do prejuízo, porque os tempos estão idos, é um vício, é um suicídio. Mesmo porque o corpo necessita do movimento, da atividade, e a alma, a gente já sabe, né, meus irmãos? A atividade edificante, é claro, faz falta para a gente. Então, quando a pessoa está mergulhada no ócio, porque eu estou cansado, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, inventa 1001 motivos para não fazer nada. O que ele vai esperar na hora que ele estiver se desligando do corpo? Que ele vai ficar lá deitado, olhando, esperando as pessoas, os benfeitores virem também? E aí acontece esses casos, que a pessoa não sabe nem que morreu, porque ela está tão imbuída, penetrada no fazer, na mornice, né, que não faz nada. Ela nem sabe que ela desencarnou. Aí ela começa a ver que o corpo dela está apodrecendo, ela não está entendendo, aí ninguém está escutando, aí até ela perceber, aí passaram-se anos, décadas. Suicídio indireto. Encontramos quem arme laços fatais aos próprios pés, movimentando ambições inferiores nas quais se conduz na luta de cada hora. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque, né? Mas é aquela pessoa que está infiltrada na desonestidade e não quer largar a mão do osso que ela está roendo, e ela prefere passar por cima de quem quer que seja para continuar onde ela está. Vemos quem se asfixia ao calor das próprias paixões desenfreadas. Irmãos, excessos de todas as maneiras nos prejudica, nos faz mal, né? Paixões desenfreadas, né? Todo mundo sabe. Não se trata somente de uma atração física, não é só isso, não. Paixão, a gente pode ter paixão até por um objeto, um carro, uma casa, né? Não se trata só do relacionamento humano, não. Mas quando se torna aquilo, fica obcecado, torna-se um transtorno obsessivo, e isso é um suicídio indireto. Observamos quem se sufoca no pântano dos próprios pensamentos delituosos e escuros. As pessoas que estão quase que igual aqui a primeira, né? Pessoa que está
mergulhado nas sombras de corpo e alma, a gente fala, né? Que só passa pensamento sombrio, pensamento ruim. E isso é um suicídio também. Por quê? É o mal infiltrando dentro da pessoa e corroendo ela por dentro. Assim ele nos fala, Emmanuel: preservai o corpo como quem reconhece no santuário da carne o mais alto tesouro que o mundo é suscetível de oferecer. Então isso aqui, nosso corpo é um santuário, uma dádiva nos emprestada por Deus para a gente vivenciar as nossas experiências aqui no planeta Terra. Então temos que o quê? Preservar de todas as maneiras a nossa saúde física e mental. A experiência na Terra não é conferida em vão. Cada vida possui uma diretriz, um programa e uma finalidade. Ou seja, é o que a gente costuma falar e refalar aqui: ninguém encarnou aqui na Terra para passear, para curtir. Todos nós temos uma programação, uma finalidade. Ninguém veio aqui a passeio. Nós temos que ser úteis para a sociedade. Aquele que se ajusta à divina vontade incorpora a sua tarefa à obra incessante do bem infinito. Se tendes de doar as próprias energias sem receio da morte, aprendamos com Cristo a ciência do sacrifício pessoal pelo bem de todos, não só pelo nosso bem, mas pelo bem de todos. Aquilo que me faz bem, será que faz bem para o próximo? Se faz bem para o próximo, então é uma coisa boa. Se não é tão boa assim para o próximo, então não é uma coisa boa. É coisa boa só para nós. Aí já é egoísmo. Tem pessoas, meus irmãos, que dedicam a vida inteira ao próximo e chegam a se desgastar tanto o corpo físico que diminui esse tempo na Terra. Dona Luzia mesmo falou, alguns recebem, né, moratórias, prolongam a vida, né? É para viver 70 anos, acaba vivendo 80, enquanto que outros era para viver 70, acaba vivendo 50, porque o empenho da pessoa, talvez, cada caso é um caso, mas talvez por tanta dívida que ele sente pesar nos ombros, ele se dedica tanto ao próximo, tanto à família, como amigo, como desconhecido, como seja lá quem for, chega dormindo tarde, acordando cedo e sempre trabalhando para o próximo. Ele diminui sim, às vezes a carga da energia vital dele acaba desencarnando antes do tempo, mas não é considerado um suicídio indireto, porque ele não está fazendo algo à toa. Ele não está fazendo nada para ele, está fazendo para o próximo. Tem um caso no livro Obreiros da Vida Eterna, que são 5 casos, né, de 5 irmãos. Vejam só, hein? Só 5. Quantos casos e quase não existe, né, nesse mundo de Deus. E esse irmão Fábio, se não me engano é Fábio o nome dele, ele teve esse processo. Ele desencarnou antes do tempo, mas não foi considerado um suicida porque exatamente ele era uma pessoa que é obreiro mesmo, no bem, 24 horas. E o desgaste dele foi tanto que ele acabou, ele já possuía um corpo debilitado de nascença, ele não resistiu muitos anos, né? Desencarnou antes do tempo, mas nem por isso foi considerado um suicida. Então, auxiliar constantemente, velar pelos que sofrem, amparar os que se transviam, extinguir as trevas da ignorância e balsamizar
as feridas do próximo constitui esforço de renunciação que nos eleva ao plano superior. E eu até grifei aqui: extinguir as trevas da ignorância, meus irmãos. Estudo, conhecimento e prática daquilo que a gente aprende. Isso é extinguir as trevas da ignorância, porque ainda somos ignorantes com relação a tudo ainda, principalmente aos evangelhos, principalmente a doutrina espírita. A gente costuma brincar aqui, mas é uma grande verdade. Quando a gente começa a estudar o espiritismo, os evangelhos, a gente acha que sabe alguma coisa. Depois passam anos, a gente descobre que a gente não sabe nada. Por isso a gente continua estudando. Então, por quê? Quanto mais conhecimento, meus irmãos, mais possibilidade nós temos de obrar, mais recursos, mais maneiras se encontram e aparecem as oportunidades para nós trabalharmos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que estudar, buscar o conhecimento. Muitos se matam na terra, poucos morrem para que outros possam viver dignamente. Não nos esquecemos de que enquanto Pilatos, com aparente tranquilidade, comprava o remorso que o conduziria ao suicídio direto, através da justiça mal aplicada. Eu vou falar rapidamente aqui do livro Há 2000 anos, tem esse trecho lá, que no ano de 35, quando Pôncio Pilatos foi chamado a Roma, ele foi destituído de todas as suas funções pelo governo e foi banido, para Viena. E lá, em 3 anos que ele ficou lá, ele cometeu suicídio, mas cometeu suicídio direto mesmo, porque ele não aguentou ficar longe daquilo tudo que ele estava envolvido, desde a luxúria, as maldades que ele praticava, as injustiças e tudo mais. Ele estava tão envolvido naquilo que ele acabou não resistindo, Daí, ralado de remorso, de privações e de amarguras, ele cometeu suicídio. Quem quiser, leia o livro, muito bom. Há 2000 anos, Emmanuel, Chico Xavier. Jesus, assim, neste momento, expirava no madeiro entre a angústia do próprio coração e os sarcasmos dos que o assistiam, adquirindo, porém, a glória da ressurreição que acendeu no mundo a luz da imortalidade para todos os séculos terrestres. Esse irmão que mudou a história, o marco antes e depois no nosso calendário. Então vejamos, meus irmãos, as nossas responsabilidades e pensemos nesse momento. Não deixemos para pensar quando a gente estiver próximo, ou já acamado, ou com alguma doença muito grave. Não, comecemos já a nos preocupar com isso. Será que não estamos sendo também um suicida indireto com os nossos atos? Se estamos, tudo bem, mudemos, temos tempo, hoje, agora, começando a mudar os nossos pensamentos, o que queremos ouvir, o que queremos ver, está tudo nas nossas mãos, meus irmãos. Ninguém vai nos obrigar a nada, tudo vai depender de nós mesmos. E assim, sabemos que a hora chegará, que retornaremos ao plano espiritual. E como queremos chegar lá? Não basta, meus irmãos, querer, nós temos que fazer, temos que obrar, trabalhar com as nossas obras edificantes, amor, caridade, benevolência. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo a Ele, nosso querido Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Seu nome, recebendo as bênçãos dos estudos do Teu Evangelho. Senhor, dá-nos a força necessária,
impulsiona-nos a combatermos a todos os males que ainda existem dentro dos nossos sentimentos, com o amparo e o auxílio dos queridos benfeitores espirituais, pois somos eternos pedintes, pois assim a nossa imperfeição ainda tão latente em nossos corações, nós humildemente te pedimos que nos dê força e coragem para enfrentarmos a nós mesmos, nossas dificuldades e as nossas aflições. Ajuda-nos, Mestre amado, a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.